Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita aí para deixar a inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, deixa aquela curtida, comenta, compartilha e ativa o sininho. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vídeo de hoje, praticamente continuação do vídeo de ontem, né? A gente está aqui com a mesma tela. A única coisa que eu fiz de diferença foi vir aqui em propriedades do gráfico e exibir marca d'água, tá? E eu coloquei aqui bem transparente. Pode deixar aqui também para exibir os trades, né? Não tem nenhum trade feito, mas já deixa ele selecionado. Então, beleza, pessoal. O vídeo de hoje é o seguinte. Como eu já mostrei ontem, né, como instalar a plataforma, como você buscar criptomoedas para estudar, para operar, tudo mais. Hoje eu vou dar uma ferramenta para vocês começarem a fazer trade já, né? Ter pelo menos um norte, né? Então, né, vídeo de indicador, regra de coloração, é o ritualzinho básico. Na Vector a mesma coisa. Vem em ajuda, clique em sobre. Opa, não é ali. É ajuda, é procurar, desculpa, procurar atualizações, tá? Muda para a versão beta e clique em atualizar. Já tem versão aqui já para atualizar. Enfim, ó, já apareceu ali agora atualização disponível. Feito a atualização da sua plataforma, você vai clicar nesse link que está aí na descrição. Vocês vão ser redirecionados para cá, para o Google Drive. Um indicador de tendência, tá? Para criptomoedas. Vocês vão clicar aqui em fazer o download, vão baixar e vão, né, lembrar onde vocês salvaram aí o indicador. A gente vai vir agora aqui em estratégias, gerenciador de estratégias, igualzinho no Profit, tá? A gente clica em importar, clica na pastinha amarela, não está aqui, ó, indicadores. Foi aqui que eu salvei os meus, né? Então a gente vai procurar aqui, ó, indicador tendência cripto. Ó, ele vai abrir aqui na aba disponíveis, você manda para a aba selecionadas, você clica em importar, está importado, está aqui agora. Então, vamos lá, vamos colocar ele no gráfico para a gente dar uma olhada, pessoal, como é que ele funciona, tá? Vamos procurar JB indicador tendência cripto. Ó, tá? Então como é que ele funciona, pessoal? Ele vai criar uma nuvem, né? Dependendo do tempo gráfico que você vai estar maior, menor a nuvem. O que ela é? Nada mais é do que um alinhamento de médias, tá? Que médias são essas? A gente pode dar dois cliques e pode ver aqui em parâmetros. Média curta 50, média intermediária 100, média longa 200. E aqui, média exponencial, não. Então são todas aritméticas, tá? Por que essas médias? Essas médias elas são muito usadas no mercado cripto como suportes e resistências, tá, pessoal? E assim, a gente pode, ó, hoje mesmo teve um exemplo disso, ó. O Bitcoin, né? Teve uma subida esses dias, acho que foi dia 8 de setembro, bateu na nuvem, não teve força e caiu, tá? Dias depois, né? Mesma coisa, tentou furar a nuvem e não conseguiu, caiu. Ontem, tá? Com a notícia, o Bitcoin teve essa queda gigante aqui, tá? E depois voltou tudo, né? Assim como os mercados também brasileiro e americano voltaram, o Bitcoin também voltou. O que acontece? Lembra que aqui no mercado de cripto a gente não tem gap, tá? Então essa barra aqui no diário fechou 9 horas da noite, só que o preço continuou subindo, então já foi criada a nova barra aqui. Então ele continuou subindo, ele encostou na nuvem, não conseguiu passar e voltou a cair. Então a nuvem, ela é uma zona de suporte e resistência. Mas como é que vocês vão operar, cara? Como é que vocês vão usar essa nuvem aqui? Vocês nunca vão operar contra ela, beleza? Simples assim. Um exemplo aqui. Ó. Então vamos supor que você estava olhando aqui no gráfico diário o Bitcoin, estava vendo ele, sei lá, né, um canalzinho e queira comprar esse rompimento aqui. Você não vai fazer esse trade, por mais bonito que esteja, contra a nuvem, porque a tendência, né, é ele não passar da nuvem. Ele pode até entrar na nuvem, uma hora ou outra ele vai ter que, né, atravessar essas médias. Mas estatisticamente, né, se você for olhar,
ele vai respeitar muito. E outra coisa, né? Entrou na nuvem, não opera, tá? Não opera com ele dentro da nuvem, porque a chance de você tomar stop é grande, porque vai ter média móvel importante para todos os lados, tá? A gente já vai falar sobre essas cores, tá, pessoal? Mas a dica é essa. Opere sempre. Se o preço está acima da nuvem, opere na compra, tá? Se o preço está abaixo da nuvem, opere na venda. Se ele está no meio, não faça nada. Beleza? Então isso aqui já é a primeira dica. Isso aqui já vai tirar vocês de muito trade ruim, tá? Então, como a gente tem centenas de criptomoedas para operar, a gente simplesmente vai olhar uma por uma. As que tiverem nessas condições aqui, por exemplo, o Bitcoin hoje, Bitcoin não dá para comprar. Pelo menos não para trade, né? Ó, pessoal, outra coisa, outra confusão que o pessoal fez muito. Quando eu fiz aquele vídeo lá, falando de 10 motivos para você operar criptomoedas, não é no sentido de você comprar para investimento, é no sentido de fazer trade mesmo. O Bitcoin hoje, para mim, é compra, tá? Você quer, se você não tem Bitcoin e quer expor um pouco da sua carteira, né, a criptomoedas, esse preço que ele está hoje está excelente, ó. Pode ver que é uma zona de suporte de muito tempo, tá? Então, ó. Então é uma zona de suporte desde aqui, ó. Então, para quem não tem bitcoins, hoje seria esse preço que ele está seria ótimo para comprar pelo menos um pouco, e se ele cair, comprar mais um pouco, mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando de trade. Então, trade, tá? A gente não compra bitcoin hoje de jeito nenhum. Inclusive aqui poderia até fazer uma venda com stop aqui em cima. Por quê? Agora vamos falar um pouco das cores. O que acontece? A gente já viu que essa nuvem aqui, né? Elas são três médias, né? Média de 50, de 100 e de 200. Então vamos voltar aqui para entender um pouco essas colorações, tá? Então tá vendo aqui que ela tá cinza? Neste momento aqui, tá cinza. Significa o quê? Que as médias aqui dentro estão todas emboladas, tá? Então a média de 50 deve estar para baixo da de 100, a de 200 passando. Então, se o preço está aqui dentro e aqui está cinza ainda, piorou. Aí que você corre mesmo. Quando ele aparece esse verdinho clarinho, significa o quê? Que ele já está começando a se alinhar. Que a média curta ela já está acima da média intermediária e da média longa. Porém, a média longa e a média intermediária ainda não se alinharam. Ou seja, aqui provavelmente a média de 50 está acima da de 100 e está acima da de 200. Porém, a de 200 ainda está acima da de 100. Tá? Então, por isso que fica esse verdinho mais claro. Mas assim, como a média curta já passou para cima das outras duas mais lentas, já está, né, começando uma tendência de alta. Quando fica verde desse jeito, significa que as três médias se alinharam de vez, tá? Então, a gente já tem a média de 50, a de 100 e a de 200 alinhadas. Tá? A gente pode ver que isso não significa que o preço não possa voltar, né? Por quê? Porque ele perdeu a tendência. Se ele tivesse com tendência forte de alta, com as médias alinhadas, ele tinha que bater aqui, no máximo entrar um pouquinho, sei lá, até a média de 100, que a gente não sabe onde está, mas se você quiser, você pode. Tá, eu quero um pouco mais de informação. Beleza. Então, eu vou vir aqui e eu vou colocar uma média de 100, tá? Ali. Então agora a gente pode ver onde está a média de 100. Então o preço pode romper a de 50, se a tendência de alta não for tão forte, e vir testar a de 100 para continuar subindo. Pode. Mas significa que a tendência já não está tão forte. E aí quando ele faz isso, não tem tendência mais de alta. Tá? Então aqui ele já passou para baixo da nuvem e a nuvem já ficou cinza. Por quê? Ó, desalinhou tudo. A média de 50, que era essa que estava aqui em cima, ó, já passou para baixo da de 100. Se vocês quiserem colocar as três médias para ficar observando esse comportamento, vocês colocam. Se não, deixa só a nuvem ali e fica olhando as cores dela para saber. Então aqui desalinhou tudo e neste momento já a média de 50, que devia ser essa daqui de cima, cruzou para baixo das outras duas que estão mais lentas, tá? Então vamos apagar aqui para a gente já teve uma noção de como é que funciona, tá? Mas vamos focar só na nuvem. Então aqui significa que ficou rosinha, vermelhinho mais clarinho, começou uma tendência de queda, tá? Tendência de baixa porque a média curta já passou para baixo das outras duas médias, que é a intermediária e a longa.
Porém, a longa ainda não se alinhou com a intermediária, né? Então, provavelmente, aqui a média de 200 está abaixo da média de 100. E aqui, elas devem ter alinhado. Então, ficou a de 50, a de 100 e a de 200. Tá? Então, isso aqui, dica básica. Nunca opere contra o movimento, tá, pessoal? Contra a nuvem. Tá? E se o preço estiver dentro da nuvem, não opere. Outra coisa, vocês estão vendo que eu estou olhando no gráfico diário, certo? Então, ok. Gráfico diário, Bitcoin está abaixo da nuvem, nuvem vermelha. Ou seja, no macro, né, do Bitcoin, é queda, tendência forte de queda. Beleza? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar a olhar também nos tempos gráficos menores. Então a gente está no gráfico de um dia, a gente pode vir aqui no gráfico de 4 horas, 240 minutos. Ele é bastante usado também no mundo cripto, tá? No gráfico de 4 horas a coisa já está meio, né, bagunçada, porque ele está passando para lá e para cá da nuvem. Lembrando que essa nuvem aqui é do gráfico de 4 horas, né? Ó, e pode ver quando está com tendência forte, ele respeita. Olha só. Ele caiu, ele lateralizou, né? Fez um canalzinho de alta. Inclusive, pessoal, isso aqui é muito bacana de se operar em criptomoeda, viu? A gente pode simplesmente vir aqui e fazer isso quando vê esse tipo de movimento. Tá? Traça uma linhazinha, copia, joga ela aqui para cima e espera o rompimento. Tá? Isso aqui a gente vai falar mais para frente quando falar de operacional, mas para quem já quiser né, saber mais um pouco, ter alguma coisa, né, já para começar a operar, pode procurar isso daqui, canal, tá? Rompimento de canal, rompimento de triângulo, também funciona muito bem com criptomoeda. Então, rompimento de cunha, bandeira, todas essas quebras de estruturas, tá? No Bitcoin funcionam de forma, não só no Bitcoin, eu tô falando de Bitcoin, mas nas criptomoedas, tá? Figuras gráficas funcionam muito bem. Beleza? Não estou falando padrão de Kenda, não estou falando engolfo, não estou falando martelo, esse monte de nomes, né, de padrões de Kenda. Isso aí, pessoal, nem se apeguem com isso, tá? Foquem em aprender esses tipos de estruturas e quebra de estruturas. Aí sim, aí você vai ver movimentações deste tipo aqui, ó. Aqui do rompimento até aqui embaixo, 8%. 8% sem alavancagem. Se você tivesse alavancado, né, daria muito mais. Então, ó, mas olha o que a gente estava falando. A gente estava, né, com as linhas traçadas aqui e a gente podia ter usado a nuvem como gatilho. Porque, olha, a hora que as médias aqui, ó, elas estavam, né, começando a se alinhar. Por isso estava vermelha assim. A hora que ela se alinhou, né, que a de 200 passou para cima da de 100, né, que ficaram as três alinhadas, houve o rompimento e deu o trade aqui, tá? E aí, né, tinha que ficar esperando, ó. Olha como ele não consegue passar dessa nuvem, tá? Não consegue passar quando está em movimento de tendência. Então aqui teve mais um trade bom. E aqui o que aconteceu? Ele perdeu essa tendência de queda, porque ele subiu, ele rompeu, ele passou pela média de 100, ele só foi, ó, segurar na média de 200, que é a mais importante de todas. Mas mesmo assim, ó, ele saiu. Quando ele entra nessa nuvem, ele tem resistência para sair também. Ele não sai tão fácil, tá, pessoal? Se o preço estiver lateralizado, ele não consegue sair também de dentro da nuvem. Tomem cuidado com isso. Beleza? Então, voltando ao raciocínio, né? A gente viu que no gráfico diário, o Bitcoin está em tendência de queda. No gráfico de 4 horas, a gente viu que está meio lateralizado, né? Mas ainda assim, ó, o preço no momento está abaixo da nuvem. E a nuvem está vermelha. Ok, menos mal. A gente pode ir agora para o gráfico de 1 hora e ver como é que está o gráfico de 1 hora. Ó, tá parecido com o de 4 horas, né? Então a gente poderia esperar, né, o preço vir para baixo da nuvem, a nuvem ficar vermelha e procurar por vendas aqui no gráfico de 60 minutos. Por quê? A gente tem no gráfico diário tendência de queda. No gráfico de 4 horas, não é uma tendência de queda, né? Porque ele fez esse fundo aqui, mas ele está vindo, né? A nuvem está vermelha, ele está abaixo da nuvem, então se fosse para procurar por trade aqui, seria trade de venda, não de compra.
Então no gráfico de 4 horas é a mesma coisa. No gráfico de 60, tem que esperar, né, se alinhar com os outros dois gráficos, né? Mas vamos supor que aqui também tivesse, né, abaixo, tudo vermelhinho, como se fosse aqui, ó. Aí a gente poderia fazer o quê? Ir para o gráfico de 15 minutos e aí procurar um trade. O que acontece, pessoal? Uma coisa que esqueci de falar. Quanto mais a gente vai descendo o tempo gráfico, menos essa nuvem tem relevância, tá? A gente pode ver aqui que a nuvem no 15 minutos ela tá verde, né? Tendência de alta, né? Teoricamente. E a gente viu que nos outros tempos gráficos maiores não é tendência de alta, né? Então, quanto menor o tempo gráfico, menor a relevância. Vamos ver nos 5 minutos. Esperar ele carregar. Bom, nos 5 minutos já está bonito para venda. Então o que está desconfigurado aqui, que está fora do padrão, é o de 15. Né? Por causa dessa puxada forte aqui, né? De ontem. Ó, ele caiu com aquela volatilidade toda da notícia e subiu com tudo. Nessa subida ele levou todas as médias junto, né? Mas enfim, ele ficando para baixo aqui e ficando vermelho também, tá perfeito, né? Ou seja, a gente vai pegar um ativo onde todos os tempos gráficos estão alinhados para a mesma direção. Agora, o que acontece também? Vamos supor que nos 5 minutos aqui, a gente começasse a ver a nuvem verde, tá? Bem verde, o preço acima da nuvem, bonitinho. E aí no 15, também, acima da nuvem, bonitinho, verde. E aí no 60, a gente vê ele lateralizado, né? Mas querendo ficar acima da nuvem, tal. O que acontece? Nesse momento a gente pode estar vendo uma virada, né? Uma virada de tendência, tá? Quando a gente vê que, né, os tempos gráficos menores estão se alinhando para cima, mesmo a gente tendo no gráfico macro, né? No gráfico diário, uma tendência forte de queda, em algum momento, né, pessoal, a tendência vai precisar mudar, não vai cair para sempre. Pessoal, desculpem. Meu Deus, eu esqueci de mutar. Não tenho como voltar toda a gravação agora de jeito nenhum. Falando demais, já é o terceiro vídeo que eu tô gravando, pessoal, então desculpem. Então o que acontece? Em algum momento, a tendência vai mudar. E ela vai começar a mudar pelos tempos gráficos menores, pessoal. Então, se os 5 minutos estiver para cima, 15 para cima, aí você vai no de 60 minutos, né, gráfico de 1 hora, tá para cima. Opa, você já tem que ficar preocupado. Por quê? Aí tem que olhar no de 4 horas o que está acontecendo. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Estudem bastante, tá? Estudem bastante essa nuvem. Testem com diversos ativos, tá? Peguem lá uma lista lá no CoinMarketCap. Adicionem aqui as top 20, 30 moedas, tá? Tirando as stablecoins. O que eu fiz? Eu adicionei as top 50, né? Tirando as stablecoins. Então eu deixei 50 moedas aqui. E aí o que eu consigo fazer? Eu consigo ver aqui, clicando aqui em último, né? Quais são as moedas que são mais valorizadas, né? Eu consigo ver a variação, né? Quais estão positivas, quais estão negativas. Então eu consigo alterar por aqui. E aí eu fico brincando, né? Eu vejo quais são as que estão subindo mais. Clico aqui, aí vejo lá, aí vou olhar o gráfico delas. Aí vou olhar depois as que estão caindo mais. E, né? Assim, lembrando sempre, detalhe importante, as criptomoedas em geral, elas vão sempre acompanhar o Bitcoin. Então se o Bitcoin está subindo, ou melhor, vamos usar o exemplo que está acontecendo, né? Se o Bitcoin está caindo, tendência de queda, apesar de ele estar numa grande lateralização aqui, né? A gente vê que a nuvem está vermelha e descendo, né? Então, se o Bitcoin está caindo, tentem ficar longe de compras, tá, pessoal? Ó, a gente pode ver aqui, o Ethereum está subindo 1,23% agora, né? Vamos olhar lá no gráfico. Ó, aqui no caso, é o seguinte. A gente ainda tem um espaço até aqui em cima. Então, se a gente achar alguma coisa em tempos gráficos menores, tá? Desde que, óbvio, ó, por exemplo, aqui. No gráfico de 4 horas você já não pode comprar.
ele está colado na nuvem. Então aqui são 3 médias móveis das mais importantes que você vai fazer um trade contra elas, não tem como, né? Então aqui esquece compra. Você vai procurar por vendas. Gráfico de 1 hora. Vamos esperar carregar. O gráfico de 1 hora tá bonito pra, né? Tá formando uma tendência aqui, apesar que já perdeu esse fundo, né? Mas seria, se fosse para fazer um trade, seria, né, mais bonito na compra. Mas é o que a gente falou. Como é que você vai comprar, tá? Com gráfico de 240 minutos contra a nuvem, né? Não tem como. Então é outra moeda que eu não faria trade na compra. Apesar dela estar subindo, primeiro, Bitcoin está caindo. Segundo, num tempo gráfico importante, como o de 4 horas, a nuvem está na frente. Não dá para operar. Se, por exemplo, nos 5 minutos, vamos ver como é que tá. Esperar ele carregar. Vocês vão ver, tá, na casa de vocês que não demora assim, pessoal. Isso aí é minha internet mesmo, tá? Porque eu tô usando repetidor aqui e tal, porque meu modem fica longe, tá? Então, como o sinal não chega aqui, eu tô usando repetidor. Ó. Então aqui nos 5 minutos, beleza. Vamos supor que em todos os outros tempos gráficos maiores estava dando compra. E aí chega aqui nos 5 minutos, a gente tem essa mesma situação. Ah, pessoal, eu faria compra sem nenhum problema. Pô, mas tu vai operar contra a média, tá? Lembra que eu falei? Essa nuvem, conforme você vai baixando o tempo gráfico, ela vai perdendo relevância. Obviamente, ela respeita. Ela ainda respeita. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que teve vários momentos que ela vai respeitar, né? Ó. Então sempre tem, ó. Ela voltou aqui para testar a média de 200, ó. Nessa maluquice aqui de ontem, né? Só que assim, né? Entre o tempo gráfico de 5 minutos, entre o tempo gráfico de 15, de 60, de 240 minutos, eu vou dar sempre preferência para os gráficos maiores, tá? Então eu vou ignorar se tivesse no 15 minutos uma compra, no 60 uma compra, no 240 uma compra e no diário também tivesse, né, tem espaço para andar, eu ignoraria os 5 minutos tranquilamente. Obviamente que o trade seria melhor ainda se a nuvem tivesse abaixo, né? Tivesse dando compra também aqui. Beleza? Então isso aqui é uma ferramenta para vocês começarem a usar. Usem as ferramentas que vocês já usam no Profit, tá, pessoal? Funcionam bastante no mercado cripto. Volume, osciladores, tá? Sobre compra e sobre venda, sempre muito importante, principalmente em gráficos maiores, tempo gráficos maiores. Então, use da sua preferência. Tem o estocástico lento, tem o IFR, tem outros, né? Tem o eu acho que é IFR estocástico também, que é uma mistura dos dois, né? Então tem bastantes osciladores aí que vocês podem usar e eles vão funcionar nas criptos também, beleza? Então, outra coisa, coloquem médias móveis também curtas, tá? Eu não sei qual que você usa no seu tempo gráfico, mas coloque aqui também. Eu uso de 9, de 21, por quê? Porque ela vai dar a tendência primária, né? A secundária, na verdade, né? A primária vai estar dando pela nuvem, né? A nuvem vai falar pra gente se o tempo, se a tendência macro é de queda ou lateralização, né? Ou de alta. E as médias móveis curtas vai dar a tendência rápida, né? Ali de curto período pra gente. Se a média de 9 está acima de 21, se a de 9 está abaixo. Beleza? Então fucem a plataforma, estudem bastante e aí deixem nos comentários pra gente aí ver o que vocês acharam, dicas, se vocês descobrirem alguma coisa legal, pode deixar nos comentários, a gente vai ler aí e aí depois a gente comenta em algum outro vídeo. Então beleza, pessoal? Então é isso aí, um abraço pra vocês e até amanhã.